Fala, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso Tips da Rodada, né? Dessa vez aqui nossos vídeos para o sábado, sabadão, aqui no nosso canal, sábado aqui no Tips da Rodada, né? Então, primeiramente para você que está aí do outro lado da telinha, você que é a primeira vez aqui no canal, é um novato aqui no canal, para você que já é um veterano aqui no canal, né? Já está aqui, já assistiu outros vídeos nossos aqui no canal. Para vocês dois, seja muito bem-vindo, é um prazer muito grande ter vocês aqui com a gente, né, para ver nossos palpites, acompanhando aqui nossos vídeos, né, nossas análises. Então, para vocês dois que ainda não se inscreveram no canal, já aproveita esse tempinho aqui, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, né, já deixa o seu like, o seu joinha, é muito importante aí a sua curtida no vídeo, né, cada vez que você curte o YouTube espalha para mais e mais pessoas, então mais pessoas vão estar tendo a oportunidade que você aí está tendo de tá vendo nossos palpites, tá vendo nossas análises, beleza? Então, separei aqui 10 palpites aqui para vocês com jogos espalhados pelo nosso mundão aí, pelo Brasil também, tá? Então, sem mais delongas aqui, vamos para os palpites. Então, galera, nosso primeiro palpite aqui vai ficar por conta aqui do campeonato italiano, né? 27ª rodada, campeonato aí com bastante jogos bacanas aí durante o final de semana, né? A equipe aqui do Empoli vai ser a equipe da Juventus, né? Na classificação temos a Juventus na 4ª colocação, a equipe do Empoli na 13ª. Nos últimos jogos aqui entre as duas equipes nós tivemos aí uma vitória do Empoli e 3 vitórias do Juventus, né? Com jogos aí sempre movimentados de gols, por exemplo, como vocês podem estar dando uma olhadinha. Então, nos jogos aqui individuais de cada equipe, no Empoli, jogando em casa, por exemplo, nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas e um empate. E a equipe da Juventus, por sua vez, jogando fora de casa, que vem aí de 5 jogos, 3 empates, 1 derrota e 1 vitória, tá? Então, pessoal, levando em consideração principalmente aqui um assunto que eu trago bastante aqui para vocês em termos de campeonato italiano, né? Em termos de defesa, né? Os campeonatos onde as equipes são bem defensivas, nós temos aqui um de 3,5, na minha visão bem bacana, pagando já em 1,44, né? Ou seja, a partir daí para sair até 3 gols nós estamos levando o green, tá? Então nosso primeiro palpite aqui para o sabadão vai ser o under 3,5. Vindo agora aqui um pouco para nossa Premier League, né? Confronto aqui da equipe do Everton versus a equipe do Manchester City. A equipe do Manchester City aí em termos de classificação na primeira colocação com 63 pontos, né? Já foi maior essa diferença, tá um pouquinho menor aqui agora. O Liverpool aí a 3 pontinhos atrás, né? Já encostando na equipe do City. Nos últimos jogos entre as duas equipes nós tivemos aí 1, 2, 3, 4 nos últimos 4 jogos, 4 vitórias do Manchester City, jogos aí sempre bem movimentados de gols, por exemplo. O City, por sua vez, aí jogando fora de casa nos últimos 6 jogos, vem de 5 vitórias e 1 derrota, bem expressiva aqui a campanha do City fora de casa. Enquanto a equipe do Everton, jogando aí na sua casa, nos últimos 4 jogos, vem de 2 derrotas e 2 vitórias. Aqui, pessoal, eu não vou estar trabalhando no favoritismo aqui do City, apesar que realmente é o que deve ocorrer na partida amanhã. Mas eu vou estar trabalhando aqui o mercado de gols, tá? E vou estar trabalhando aqui o mercado do over 2,5, já pagando 1,57, uma boa odd, né, pra gente, tá? Então, nosso segundo palpite aqui vai ser o over 2,5. E o terceiro palpite vai vir aqui para nossa equipe, uma das nossas equipes over, né? Campeonato aqui alemão, o Eintracht Frankfurt versus a equipe do Bayern de Munique. O Bayern de Munique aí é uma das nossas equipes over no canal, né? Junto com a Ajax, junto aí com o Real Madrid, é uma equipe bastante over, junto com o Borussia Dortmund, né? Também no campeonato alemão. Puxando aqui um pouquinho nos últimos jogos entre as duas equipes, temos aí 2 vitórias do Eintracht Frankfurt no ano passado, né? 2-1 ambas, Bayern de Munique, né? Então 2 vitórias para cada lado, jogos aí movimentados de gols, por exemplo, nada diferente aí do que é o Bayern de Munique, né? Nos seus últimos jogos. O Bayern, por sua vez, nos seus últimos jogos fora de casa, vem de 5 jogos, né? 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, né? E o Eintracht Frankfurt, jogando aí em casa, nos últimos 5 jogos, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Então, como já comecei o vídeo aqui falando para vocês, né, pessoal? Dando uma analisada aqui nas odds, já temos uma odd aqui que já foi maior, tá? No iníciozinho da tarde aqui agora, 3 horas, 5 horas, no finalzinho da tarde, perdão. Essa odd aqui já está na casa de 1,50, mas agora já está na casa de 1,33. Então, nosso palpite aqui vai ser o over 2,5, tá? Para o nosso terceiro palpite. Principalmente, levando em consideração
os jogos do Bayern em termos de gol, beleza? Nosso quarto palpite aqui também vai ficar por conta aqui de uma outra equipe over, né, que agora é o Real Madrid. O Rayo Vallecano vai ser a equipe do Real Madrid amanhã às 2h30 da tarde. Nos últimos jogos entre essas duas equipes nós tivemos aí 2 vitórias do Real Madrid e 1 vitória do Rayo Vallecano, né? Jogos com placares magros, por exemplo. Real Madrid nos seus últimos jogos aí, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Enquanto a equipe do Rayo Vallecano, né, jogando aí em casa, por exemplo, nos seus últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Puxando um pouquinho agora aqui para as odds, né, de como se encontram-se nossas odds aqui até o momento. Nós temos aqui um de 3,5 bem interessante, viu pessoal? Bem interessante, principalmente levando em consideração os confrontos entre as duas equipes, né? Confrontos onde temos placares magros, né? 1-0, 1-1, 2-1. Então, realmente são jogos com pouca movimentação de gols. Então, visando principalmente esse ponto, nós vamos estar pegando aqui já o 1 de 3,5 para essa partida. Beleza? E nosso quinto palpite aí, chegando aí na metade dos nossos palpites aqui para o sabadão. Temos aqui pelo campeonato português, né? Sporting versus a equipe do Marítimo. O Sporting aí na cola do Porto aí para a briga do campeonato, né? E o Marítimo na 9ª colocação. Nos últimos jogos entre essas duas equipes, pessoal, nós temos aí 1, 2, 3, nos últimos 4 jogos temos 1 vitória do Marítimo e 3 vitórias do Sporting, né? Jogos aí sempre movimentados de gols, principalmente aí o penúltimo, né? 5-1. O Marítimo, por sua vez, quando joga em casa nos últimos 5 jogos, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E a equipe do Sporting aí, jogando fora de casa nos seus últimos 5 jogos, vem de 4 vitórias e 1 empate. Tá? Uma vitória inclusive aí em cima do Benfica, né? pela taça portuguesa. Então, dando uma analisada aqui de como se encontram nossas odds no momento, tá? Temos aqui uma odd de 1,5 que bastante me interessa, tá? Mas não para agora no pré-jogo, pessoal, mas sim no horário da partida, no ao vivo, tá? Então, o jogo começa às 3 horas, espera o jogo começar 10 minutinhos, 15 minutinhos, você espera essa odd aí tá subindo para casa de 1,33, 1,37 e aí você entra nela, beleza? Então, o nosso quinto palpite vai ser o over 1,5 no ao vivo. Chegando agora aqui no nosso sexto palpite, né? Sexto palpite aqui pelo sabadão. Temos aqui pela Ligue 1, né? Primeira divisão francesa, Paris Saint-Germain vai ser a equipe do Saint-Étienne. Mas antes de estar começando aqui com esse palpite, quero voltar a falar com você aí do outro lado da telinha, você que está nos assistindo aqui. Espero que já tenha feito os 5 palpites, né? Que eu já passei aqui para vocês, espero que já tenham feito. Quero voltar a falar com você, né? Para você que é a primeira vez aqui no canal, você que já é um veterano e está aqui novamente. Muito obrigado aqui pela presença de vocês dois. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né, vendo nossos palpites, vendo nossas análises. Muito obrigado aqui pela presença. E de antemão, se lá no início do vídeo você não se inscreveu no canal, já aproveita esse tempinho agora, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like, né, muito importante lá, como eu falei para vocês. Vocês curtindo, você nos ajuda bastante ao YouTube, tá? Espalhando para mais pessoas esse nosso vídeo, esse nosso conteúdo, tá? Então mais pessoas vão estar tendo a oportunidade que você está tendo de faturar a graninha extra aí no final do mês, que é o principal objetivo do canal, fazer com que você aí fature a sua graninha extra no final do mês, beleza? Então, muito obrigado pela presença, pessoal. Então não vou mais enrolar aqui, vamos para o palpite PSG versus Saint-Étienne. PSG aqui nos seus últimos jogos, vou puxar para vocês aqui. Nos últimos jogos o PSG vem aqui de 3, 6, 7, 8. Nos últimos 8 jogos vem de 2 derrotas, 1 empate e 5 vitórias, né? Nos jogos aí contra o Saint-Étienne vem de 1, 2, vem de 3 vitórias e 1 empate, né? Jogos aí, por exemplo, com movimentação de gols. O Saint-Étienne nos seus últimos jogos aí, principalmente jogando fora de casa, vem de 6 jogos, vem de 5 jogos, perdão, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Então, uma equipe que realmente não é bestinha, né? Jogando fora de casa. Então, visando esse tipo de comportamento da equipe visitante e a equipe do PSG, o elenco que tem aqui do PSG, eu vejo aqui uma odd de do over 2.5 pagando 1.33, bem interessante já pra gente, né? Para agora já no pré-jogo, tá? Então, nosso sexto palpite vai ficar por conta do over 2,5. E voltando aqui para a La Liga, né? Agora temos aqui o confronto do Atlético de Madrid versus a equipe do Celta de Vigo, né? Nos últimos jogos aqui entre as duas equipes, nós temos aí o Atlético ganhando 2 partidas e tendo 2 empates, né? O Celta, por sua vez, aqui jogando fora de casa nos últimos
6 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, né? Enquanto a equipe do Atlético de Madrid aí, por sua vez, jogando dentro de casa, vem aí com 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, né? Jogos aí com boas movimentações de gols, apesar do Levante aí 1 a 0 vitória simples, mas jogos sempre com boa movimentação de gols, tá? Então, visando principalmente aqui esse mercado do Atlético jogando dentro de casa, eu vejo aqui interessante essa odd aqui do over 1.5, né, pagando 1.33, bem interessante aqui para o momento do pré-jogo, tá? Eu acredito sim também na vitória do Atlético, mas vamos pegar aqui o mercado de gols, aqui que a gente já está mais atrativo aqui para o green, beleza? Então, nosso sétimo palpite aqui, over 1.5. Chegando um pouquinho agora aqui pro território brasileiro, né? Campeonato Carioca, campeonato aqui clássico aqui do Fluminense versus a equipe do Vasco, né? A equipe do Vasco e Fluminense aqui que, na minha opinião, começaram jogando bem o campeonato Carioca, né? Começaram jogando bem mesmo. Nos últimos jogos entre as duas equipes tivemos aí 2 empates e 2 vitórias do Fluminense, né? O Vasco aí, deixa eu até puxar mais um pouquinho aqui para ver qual foi a última vitória do Vasco, foi em 2019, né? Contra o Fluminense, 2 a 1. Essa partida aí tivemos 2 jogadores expulsos do Fluminense. Os últimos jogos do Fluminense jogando aí dentro de casa vem de 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. E o Vasco, por sua vez, aí jogando fora de casa nos últimos 4 jogos vem de 3 vitórias e 1 derrota. Então, visando principalmente esse tipo de confronto entre as duas equipes, né, eu vejo bem atrativo aqui a odd do dupla chance na equipe do Fluminense, tá, pessoal? Principalmente levando em consideração que nos últimos 5 jogos, né, tivemos 3 vitórias do Fluminense e 2 empates, né? Então temos uma predominância aí do Fluminense no clássico nessa partida, tá? Ainda mais o Fluminense jogando em casa, tá? Então nosso oitavo palpite vai ser o dupla chance na equipe do Fluminense, ou seja, a partida para o Fluminense ganhar ou empatar. E nosso penúltimo palpite vai ficar por conta aqui também de jogos aqui pela América do Sul, né? Porém aqui pelo Campeonato Chileno, 4ª rodada. A equipe do Cobresal vai ser a equipe do Nublense. Nublense aí no último jogo que nós entramos com ele, tivemos o green, né? Nos últimos jogos entre as duas equipes tivemos aí 2 vitórias do Cobresal e 1 do Nublense. Cobresal que jogando em casa nos últimos 4 jogos vem 2 derrotas e 2 empates. E a equipe do Nublense aí jogando fora de casa nos últimos 6 jogos vem aí de 3 derrotas, 2 vitórias e 1 derrota, tá? Então, principalmente, pessoal, levando aqui o retrospecto que as duas equipes têm jogando entre si, eu vou estar dando uma analisada aqui dentro do mercado de gols, tá, pessoal? Dentro do mercado de gols, e vamos estar entrando aqui no under 3,5, pagando já 1.33 aqui no pré-jogo, beleza? Então, nosso penúltimo palpite vai ser o under 3.5. E para fechar com chave de ouro aqui nosso vídeo para o sabadão, temos aqui o Grenal, né, Internacional versus Grêmio, né, partida aí que vai ser bastante falada aqui no Brasil aqui amanhã. Nos últimos jogos entre as duas equipes tivemos aí 2 empates e 1 vitória para cada lado, né, jogos magrinhos com poucos gols, bem pouco movimentado. O Inter, por sua vez, jogando em casa aí nos últimos 4 jogos vem de 2 empates, 1 vitória e 1 derrota. E o Grêmio, jogando fora de casa nos últimos 4 jogos, vem de 1 derrota, 1 vitória e 2 empates, tá? Então, puxando um pouquinho aqui para as odds, pessoal, não vou trabalhar dentro do mercado de gols, de resultado, tá? Vou estar trabalhando dentro do mercado de gols e nosso palpite vai ser o under 2,5, já pagando aqui, por exemplo, 1.53 aqui no pré-jogo, tá? Então, visando principalmente esse confronto entre elas duas, né, onde temos placares magros 0 a 0, 1 a 1, 1 a 0. Então, vou estar entrando aqui dentro do under 2,5. Beleza? Então, esse aqui foram nossos palpites, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha algum jogo que eu não falei que você vai estar apostando, deixa nos comentários. Deixa aqui nos comentários, vamos estar interagindo, vamos estar comentando. Se tem algum palpite diferente dentro desses jogos que eu postei aqui para vocês, também deixa aqui nos comentários, vamos comentar também sobre isso aí. Beleza? Então, tchau, pessoal. Grande abraço e até o nosso vídeo do domingão. Tchau.